Salve, salve família Sideral, estamos no ar. Para você que não me conhece, meu nome é Robson Rodrigues, sou repórter, editor e apresentador aqui do canal Olhar Sideral. Nosso canal tem um propósito de oferecer a você informação nas áreas da astronáutica, astronomia, ciência e tecnologia. E hoje temos uma live muito legal que é o acompanhamento da missão Axiom. Missão Axiom 1 da SpaceX / Axiom Space e também NASA. Bom, já vai deixando o seu like, vai curtindo, vai compartilhando com os amigos. Pessoal que for chegando depois, também muito obrigado. Obrigado pela audiência de vocês. Uma grande honra tê-los aqui conosco. Bom, já passando para a próxima página, a gente já chama aqui já a X1, já aguardando, faltando aí, ó, já tá entrando no ar. Beleza. E essa vinheta muito legal, já rodando aí. Bom, vamos fazer um release rapidinho aqui. Vou jogar aqui para cima. Mas antes, deixa eu chamar uma imagem aqui. Essa aqui a gente já chama já. Olha só que imagem legal. Então, com essa imagem da Lua em quarto crescente, fotografada da Estação Espacial Internacional, enquanto orbitava a 261 milhas acima do Golfo do México, na costa da Pensacola, Flórida, em 9 de abril de 2022, abrimos mais uma live aqui no canal Olhar Sideral. E hoje temos a SpaceX, a Axiom Space e a NASA realizando um monitoramento do Desacolpa do Dragon e também os astronautas da Axiom partirem da Estação Espacial Internacional. Já chama de volta aqui e a gente continua aguardando o sinal. Vai ficar rodando essa vinheta aí. Bom, é o seguinte, galera, depois de realizar uma série de queimas, né, e se afastar da Estação Espacial Internacional, o Dragon, melhor dizendo, realizará várias manobras de abaixamento de órbita e abandonará o seu tronco de reentrada na atmosfera para pousar na costa da Flórida 17 horas depois, aproximadamente às 13 horas e 6 minutos, horário também da costa leste, na segunda-feira, amanhã, 25 de abril. Bom, esse desacolpa já tem sido aguardado ansiosamente, né, porque completa um ciclo também muito interessante de uma missão que é particular, uma missão completamente independente que visa, inclusive, já a construção da nova Estação Espacial Internacional em parceria com a Axiom Space, a SpaceX e também a NASA. Isso é muito legal e a gente fica muito, muito feliz com esse tipo de parceria, porque vai dar oportunidade a vários profissionais da área de engenharia, biologia, enfim, todas as áreas se candidatarem a, quem sabe, em missões futuras, trabalharem de forma comercial também, independente, junto à NASA. Olha que vinheta legal, a gente está com o áudio reduzido aqui, mas já vemos aí a abertura. Muito legal, muito bonita a abertura. Bom, a nave da tripulação Space Dragon Endeavour, que transportou os 4 astronautas da Axiom Missile 1 para a Estação Espacial Internacional, retratada e ancorada no módulo Harmony. Esse módulo é o módulo da parte dos Estados Unidos. Bom, e na conclusão de um briefing meteorológico hoje, as equipes da NASA, Axiom Space e SpaceX optaram por prosseguir com o desencaixe de hoje da Estação Espacial Internacional.
E pela hora local, né, a hora da costa leste dos Estados Unidos, começa agora a partir das 20 horas e 55 minutos. Aqui no Brasil, 21 horas e 31 minutos. Bom, o comandante da X-1, Michael Lopes Alegria, o piloto Larry Connor e os especialistas da missão Axiom Space e Mark Pett devem fechar a escotilha por volta das 18 horas e 50 minutos, horário local, para começar a jornada para a casa no SpaceX Dragon Devil, com um mergulho na costa da Flórida, aproximadamente 1 hora, 6 minutos e 6 segundos da segunda-feira, amanhã, 25 de abril. Bom, a cobertura do retorno da Axiom é a seguinte. Bom, hoje, 24 de abril, às 18h30, início da cobertura do fechamento da escotilha, aproximadamente às 18h50. Já vemos aí os apresentadores fazendo já os comentários, né? Deixa eu colocar a logo aqui para ficar legalzinho. Tinha preparado antes. Então, às 20 horas e 30 minutos, início da cobertura. E a Axiom Space retornará à cobertura de reentrada e queda do Dragon a partir do meio-dia de segunda-feira, 25 de abril. Inclusive, a cobertura começará no site da empresa. Bom, a tripulação particular de 4 astronautas está programada para desacoplar, como eu já disse, né, no horário agora, das 25h55, horário local, para começar a sua jornada para casa e aterrissarem na costa de Jacksonville, Flórida, prevista para cerca das 13 horas e 6 minutos, horário da costa leste, na segunda-feira amanhã. Então, a cobertura da NASA será interrompida após o fechamento da escotilha e a retomada às 20 horas e 30 minutos antes do desacoplamento planejado daqui às 20 horas e 55 minutos, e continuará cerca de 30 minutos após o desacoplamento, enquanto as operações conjuntas com as equipes de missão Axiom e SpaceX terminarem. Bom, o comandante do X-1, Michael Lopes Alegria, e o piloto Larry Connor e os especialistas da missão Axiom Space e Mark Pett completarão 17 dias no espaço na conclusão de sua missão. O SpaceX Dragon Devil e a espaçonave X-1 retornará à Terra com mais de 20 libras de ciência, suprimentos, incluindo também experimentos e hardware da NASA. A missão X-1 representa o culminar dos esforços da NASA para promover um mercado comercial na órbita abaixo da Terra e o início de uma nova era de exploração espacial que permite mais pessoas que voem em mais tipos de missões. É aquilo que eu estava falando no início. Vai abrir com certeza um leque muito grande de profissionais de várias áreas trabalharem no espaço. Muito bem. Bom, a equipe já está dentro do Endeavour e a partir de agora nós vamos acompanhar aqui, ok, galera? Vamos abrir o áudio aqui, mas antes, deixa eu deixar... E daqui a pouquinho a gente volta, valeu? Beginning of the return to Earth of AX-1, the first all-private astronaut mission to the International Space Station. This webcast will follow the crew's departure from the ISS and conclude once they've exited the approach ellipsoid, which is the imaginary outer boundary of the ISS. Then tomorrow, Axiom and SpaceX will pick back up with live coverage starting about an hour before splashdown to share the conclusion of this historic mission. Ground commands for audio troubleshooting are complete. Requesting that seat. Um abraço aí, o Flávio Cosme. Boa noite a você. Muito obrigado pela sua presença, professor. Obrigado também ao meu amigo SDR Eletrônica, que está aí também com a gente. Obrigado aí pela presença de vocês. Uma honra muito grande tê-los aqui. O pessoal também que for chegando depois. Muito obrigado também pela presença de todos.
Once Dragon departs station, the crew's flight home is expected to last a little more than 16 hours. Dragon's going to use its Draco thrusters to thrust away from the station in a series of carefully choreographed maneuvers or forward departure burns to increase the distance between the spacecraft and the space station. Dragon will also execute a phasing burn to lower its orbit and line the spacecraft up with its landing zone. Then the action starts to pick up pace with trunk separation, closure of the nose cone. And Dragon SpaceX on the big loop. Can we get another comm check from seat 2 on the big loop? Mike, LA has tried you twice on the big loop. And then prior to that, he tried you twice. And copy that, Larry. We're seeing that on the ground and have been talking about that. Can we go ahead and have LA give us a comm check on Dragon to ground? Didn't work. It does look like we are continuing to troubleshoot some communication issues. But for tomorrow, after we do the phasing burn, we'll continue with trunk separation, closure of the nose cone, a deorbit burn, re-entry, then deployment of the drogue and main parachutes, and finally splashdown off the coast of Florida, at which point our teams will recover the AX-1 crew. Dragon is targeted to splash down off the coast of Florida tomorrow at 10:06 a.m. Pacific time, followed by the crew getting picked up by sea by one of SpaceX's Boa noite, pessoal que vem chegando. Boa noite, meu amigo Dr. Ronaldo Borges. Seja bem-vindo. Grande abraço a você. Ótimo domingo também para a família. Uma honra muito grande a sua presença aí. Bom, ouvimos então já os comentários aí da equipe de apresentação, né, do Desacolpa. E o comandante do X-1, Michael Lopes Alegria, e o piloto Larry Connor, e também os especialistas da missão, eles completaram 17 dias no espaço na conclusão dessa missão. E a SpaceX Dragon Endeavour e também a espaçonave X-1 retornará à Terra com mais de 200 libras de ciência, suprimentos, inclusive também experimentos e hardware da NASA. E é uma oportunidade muito grande, né? Abre-se um leque muito grande para missões futuras, inclusive com a nova construção da Estação Espacial Internacional, proporcionada aí pela essa parceria entre a SpaceX, a Axiom Space e a NASA. Right now, the vestibule in between the Dragon hatch and the APAS hatch, or the International Space Station hatch, is down to vacuum. But we're in a 30-minute leak check period. So because of that, we're going to go ahead and delay the undocking time by about 20 minutes. The new target time for undocking the SpaceX Dragon Endeavour tonight is 8:15 p.m. Central Time, 6:15 p.m. Pacific. The teams, again, are in a holding period now as they're undergoing leak checks. There's a little bit of margin built into that, but of course they'll be delaying that undocking about 20 minutes. There's not a one-for-one impact to that splashdown time. They can make it up in the phasing and still splash down right at the time, Andy, that you reported, 1:06 p.m. Eastern Time off the coast of Florida. Within this window right now that we're in, it's about a 90-minute window for undocking. This is not like the instantaneous launch window that we typically see for launch. There's a lot of flexibility here, and of course we can make it up with the phasing to get our crew members home.
Now they've gone through a lot of steps so far. Bom, galera, depois de realizar várias manobras, né, de queimas, né, para se afastar da Estação Espacial Internacional, o Dragon realizará várias manobras de abaixamento da órbita e abandonará o seu tronco e reentrar na atmosfera da Terra para pousar na costa da Flórida 17 horas depois, aproximadamente às 13 horas e 6 minutos, horário da costa leste dos Estados Unidos, na segunda-feira, amanhã, 25 de abril. International Space Station teams. It also includes the SpaceX and Axiom teams. Make sure everybody's go for an undocking rather, at 8:15 p.m. Central Time. Bom, a conclusão do briefing meteorológico de hoje, as equipes da NASA, Axiom Space e a SpaceX optaram por prosseguir com o desencaixe hoje, né? Daqui a pouquinho. Muito obrigado por você que está nos assistindo, muito boa noite, seja bem-vindo, meu nome é Robson Rodrigues, sou repórter, editor e apresentador aqui do canal Olhar Sideral. E estamos aí na cobertura do Desacolpa da X1, da missão X1, da Estação Espacial Internacional em parceria com a NASA e a SpaceX. Vemos então os astronautas Michael Lopes Alegria, o piloto Larry Connor e os especialistas de missão Ethan, Steve e Mark Pett. Views here of the Dragon Endeavour docked to the zenith or space-facing side. The crew eagerly. Bom, para você que for chegando agora, já deixa o seu like, compartilhe com os amigos, isso ajuda na divulgação do canal e é uma prova, um resultado de que você está gostando do nosso trabalho. Nos sentimos muito honrados e felizes com a sua presença. Desde já, muito obrigado pela audiência. Like you said, the weather's looking pretty great for tomorrow, so we're still trying to undock today. We got that 90-minute window, lots of flexibility for the teams, and we'll be following along every step of the way. We're here in Mission Control, Houston, going through the steps for undocking the AX-1 crew from the International Space Station, concluding their long and very productive stay on board the International Space Station. But for now, while we're in this period of monitoring the depressurization, making sure everything's good, why don't we toss it back to Hawthorne for a little bit, and of course we'll continue to stay here, but Andy and Tricia, back to you. Thanks, Gary. As the crew continues to prepare for undocking, let's get to know the crew a little bit better. So first up, Michael Lopez Alegria. Serving as commander for this mission is Michael Lopez Alegria, a veteran of 3 space shuttle flights, 1 Soyuz flight, and numerous spacewalks. MLA is no stranger to spaceflight. This is not his first trip to the International Space Station. In fact, his last one was Expedition 14, where he also served as mission commander. Let's take a closer look at the commander of AX-1, Michael Lopez Alegria. Michael, I want to know what the first time the feeling was when you got outside of the space shuttle. What was that feeling like? You know, most astronauts that have been to space will talk about the overview effect. Basically, it's a change in perspective. You know, these experiences are really unique. So I'm trying not to set expectations for the crew because I really want them to have their own interpretation of what it's like. American spaceflight record set by former NASA astronaut Michael Lopez Alegria. 215 days in space, 213 of which were on the International Space Station. In 2004, I was assigned to fly a long-duration mission to the ISS. My 2 crewmates on the Soyuz would be a cosmonaut and then a spaceflight participant. And I wasn't too keen with that idea. And the few weeks that I spent training with her and the 10 or so days I spent on orbit with her completely changed my view. It has been a complete 180-degree change of direction. And I went from refusing the Kool-Aid to pouring the Kool-Aid. The thing about LA that's special is his patience and his skilled competence, his trustworthiness. He's well suited to be a commander of any space mission. AX-1 is the first private mission to the International Space Station. We are setting the standard for all future human spaceflight to the ISS, and we take that obligation very, very seriously.
Our guys have been training for months, and they're trying to get a lot done, especially when it comes to scientific experiments and outreach. But I want them to really enjoy the experience, and I want them to come home with a big smile on their face. SpaceX training, it's like being a kid in a candy store. A new vehicle, love the human interface with it. It's a really exciting and inspiring place. He's feeling nostalgia already. Just by going through the training process and being back in the business of preparing for a space flight, it's something I know he's enjoying thoroughly. I've been involved with Axiom. Olá, Gilfer, muito boa noite, seja bem-vindo. É uma honra a sua presença. Bom, diante da sua pergunta, a sua imagem está mais adiantada do que SpaceX. Bom, eu estou pegando diretamente da fonte da Axiom Space, né? O link está diretamente pela Axiom. Eu não estou passando pela SpaceX. Então eu acredito que o tráfego de dados diretamente deles está muito mais rápido, creio eu. Inclusive, muito obrigado pela informação, porque acredito eu que isso ofereça uma estabilidade melhor, né? Aliás, quero agradecer muitíssimo a empresa de internet que nos apoia culturalmente, que é a Internet. Mais uma vez, muito obrigado à Internet pelo apoio cultural. Muito obrigado também a você que nos assiste, que vai nos assistir depois. Meu nome é Robson Rodrigues, sou repórter, editor e apresentador do canal Olhar Sideral. Uma honra. Seja bem-vindo ao nosso canal. Pilot is the person who is there to be equally technically proficient as the commander and back them up. My pilot, Larry Connor, American businessman, he comes across as a no-nonsense guy. The words I would use to describe him are focused, organized, driven, and he's a real team player. I was really clear to Axiom right from the beginning. I didn't want to be a space tourist. I didn't want to go up there and sit. This was an opportunity not only to do exploring, but hopefully make a difference. Well, Larry and the other astronauts are doing a couple of sets of studies, the one with respect to heart function, the other with respect to these fundamental aging processes, and the insights that we will get could help a lot of people with a lot of conditions, from childhood cancer survivors through to Alzheimer's disease. One of the things that Larry has been doing is he's been incredibly generous in clinical trials, determining once and for all whether some of these interventions work. Our goal and our hope is to try to help revolutionize how we think about and how we serve and how we help people. He wants to do a good job. He's putting in the efforts to support his crewmates and just, make an example of what private spaceflight could be. I just wish the world were filled with people like him. He's generous and thoughtful, and I just can't think of enough positive things to say about him. You have to recognize all of the people up and down the line. They've simply been exceptional. We've got a really talented, committed, resilient group of individuals. Amazing things really are possible. Hi, I'm Larry Connor, and I'm the pilot on AX-1. Temos então a declaração de cada um dos componentes desta missão. Inclusive, devemos destacar a idade considerável desses astronautas e que isso, de certa forma, nos prova de que a idade em si não é um impedimento para missões futuras, com pessoas com mais experiências nessa área, não só da astronáutica, como também da biologia, química, física. Certamente será um grande avanço, um grande salto para os próximos anos na exploração espacial internacional. A promessa da construção da nova Estação Espacial Internacional será um divisor de águas na corrida espacial. Feeling of freedom in the three dimension. You just look at somewhere and pull the stick and the aircraft performs what you wish. He has this inner drive. You see it
shine or spark when he's exposed to new cultures. My dad has been, in the last decade, his heart has been into impact investments to create infrastructure and to help communities. The Rakia mission was built in the same manner to draw on the curiosity associated with human space travel, to conduct a wide range of experiments, educational studies, and even artistic activities. ראינו שחקר החלל מגרה את כל החושים, מעורר סקרנות, ואפילו מאתגר את הדמיון הפרוע ביותר. Rakia patch. It has Rakia written on it in English, Hebrew, and Arabic, and one dot up above for the memory of Ilan Ramon. Even though Israel is a technological country, space is something that ignites a curiosity. It's unreachable, it's far away. One of my objectives in the mission is to change the sentiment in Israel about human spaceflight, to inspire children to look up to the sky and imagine things that are not possible and try to reach them. Engines full power. Lift off. Thrust of Falcon 9 is like 2 squadrons of F-16s in full afterburner. That power is incredible. I sat inside the simulator of the Dragon, looked up and imagined how that would feel. I think it's going to be the most beautiful thing in the world, seeing this literally take off and seeing all the ideas and all the effort that has been done come to life. It's going to be beautiful. There is an African proverb that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. And I'm happy that so many Israeli entities and people can join this effort. My name is Eitan Stibe. I'm a mission specialist on AX-1. And finally, we come to Mark Pathy, the second mission specialist for AX-1. A longtime philanthropist, Mark worked with the Canadian Space Agency, as well as Montreal Children's Hospital, to conduct a number of experiments on vital organ monitoring, ocular health, and pain management. Let's hear a little more from Mark. In your mind, as you're driving at the pad site, would you have a drive-up song? To get to that moment where I'm sitting in the seat, buckled in, and that countdown's beginning. 3, 2, 1. I imagine what it's going to feel like physically in terms of lifting off from the surface of the Earth. It's hard for it to always seem completely real. Then a whole other chapter opens and a whole other adventure begins. I'm very excited to start my training. Been waiting for a long time. The anticipation's been killing me. Now here we are today. I'm ready. As a proud Canadian, it was important to me to really highlight Canadian universities and Canadian research institutions and to give opportunities to those researchers and those organizations that they might not otherwise have. Mark was entirely committed to developing this mission as a scientific mission, and the theme of the mission was caring for the planet, caring for its people. We're going to be testing new technologies that can help us explore space, staying longer and going farther, but more importantly, can help change our lives here on Earth. There'll be a lot of physical and psychological studies that I'll be participating in up there. A lot of the research that I'm undertaking involves using me as a lab rat, because that's the best way I can contribute. A lot of what one experiences in space in terms of inflammation, in terms of pain, psychological feelings of isolation, those are things that affect sick kids. To me, I would like to think that I'll leave this world a better place than I found it. The crew is setting a high standard for private astronauts in the future because they're dedicated to science, they're dedicated to the mission, they're able to learn all these objectives, they are building in educational outreach. It's really exciting watching this come together.
I'm very excited to work with you to complete your science experiments and your educational outreach when you get on board ISS. We know you guys are prepared, and we'll be supporting you here from Mission Control in Houston. There's a lot of people, some that I know and many that I don't, that deserve my appreciation and thanks and gratitude for getting me here. I'm Mark Pathy, and I'm a mission specialist on AX-1. Really a great peek behind the screen of all the work that went into putting this mission together, the training that they had to go through, and what their goals are and objectives are overall for this mission. Pretty cool to see. Yeah, I mean, the team has a tremendous amount of support. They've been in space for about 16 days now, a little bit longer than planned, but they've been doing so much science, and I think we're going to talk about it a little bit later, but a tremendous amount of effort there from the teams. Absolutely. So for now, let's take it back to Gary over at Johnson Space Center for an update. Gary? Hey, thanks, Tricia and Andy. Yeah, very good to see the crew. They, of course, made those packages ahead of launching to the International Space Station, and since have gone through more than 25 of their experiments. Bom, galera, vemos então aí a apresentação dos 4 astronautas que estão prontos lá para desembarcarem da Estação Espacial Internacional, depois dessa missão que durou 17 dias. E que com certeza foi mais um marco na corrida espacial e principalmente na visão, né, da construção da nova Estação Espacial Internacional, nessa parceria que já está para mais do que consagrada entre a NASA e a SpaceX. E agora a Axiom Space também agregando e somando um leque de possibilidades na corrida espacial. Vemos então a inclusão de pessoas com grande experiência, com mais idade, trabalhando em parceria com pessoas também com idades, né, mais jovens, e a soma, né, do conhecimento dos, digamos, dos mais idosos, dos mais velhos, com a energia e a vontade, né, a gana do conhecimento e de empreender do mais jovem, forma uma parceria realmente incomensurável e com grandes possibilidades. Bom, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pela audiência. Meu nome é Robson Rodrigues, sou repórter, editor e apresentador do canal Olhar Sideral. Obrigado pela sua inscrição. Não deixe de marcar o sininho de notificações para ser sempre informado quando tiver sempre um conteúdo novo aqui no canal. Se puder também, compartilha com os amigos. Isso também ajuda no fortalecimento também do canal. Muito obrigado pela presença de todos. Um ótimo domingo. Vamos continuar acompanhando, então, a essa transmissão do Desacolpa da Estação Espacial Internacional. Antes, deixa eu fazer só mais um recapitulamento, né? Recapitular aqui. Então, essa é uma parceria da SpaceX, Axiom Space e a NASA, que vai realizar o monitoramento do Desacolpa do Dragon e os astronautas do X-1 partirem da Estação Espacial Internacional. Bom, depois de realizar uma série de queimas, né, para se afastar da Estação Espacial Internacional, o Dragon realizará várias manobras de abaixamento da sua órbita e abandonará o seu tronco e reentrar na Terra após para pousar na costa da Flórida 17 horas depois, aproximadamente amanhã às 13 horas 6 minutos, horário da costa leste. Então já vemos aí a cena também ao lado dos astronautas dentro da Endeavour, do controle Houston, e dentro em breve será dado ok então para o Desacolpa. Vamos continuar então acompanhando, daqui a pouco eu volto com mais informações. Teams are evaluating now to see if we can move
The undocking time up 5 minutes. We'll stand by. Perdão. Mais 5 minutos. SpaceX Endeavor, we are go for undock and visors are down, restraints and feet secure. SpaceX copies all. Uma perda. There you have it. You're getting a live look at the SpaceX flight control team in Hawthorne. The words you just heard relayed up to the crew confirm what was being discussed here on the ground. The teams are looking to move the undocking time up 5 minutes. So that sequence that I advertised before is set to start here in about 3 minutes, 5 minutes after the hour, 8:05 p.m. Central Time, 6:05 p.m. Pacific. It's a 5-minute sequence with the umbilical retraction and the hook retraction until there is physical separation with the International Space Station. That new time for undocking, the physical separation at 10 p.m. Central Time. To have a camera view. And standby 1, that should be as soon as we command the docking sequence. Prosseguindo com a sequência de desacoplamento. Inclusive, foi monitorado durante toda essa semana as condições climáticas para que chegasse a esse momento para o desacoplamento. As condições climáticas severas durante a semana, essa última semana praticamente de abril, né? Atrapalharam consecutivamente lançamentos e também o decouple da missão Axiom. Mas agora está tudo pronto, está tudo certinho, continua tudo ok. E dentro em breve teremos aí imagens da Estação Espacial Internacional e o momento aí do decouple da Endeavour. Muito obrigado para você que nos assiste. Você que é inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Por favor, se puder, compartilhe. Isso ajuda na divulgação do nosso trabalho. Não deixe de deixar também o seu gostei. Isso também ajuda bastante, tá, galera? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Aí já vemos imagem do lado de fora da Estação Espacial Internacional. Nesse momento, a Estação Espacial Internacional está do lado escuro, né? Do lado sem a incidência de luz do Sol. Esperamos aí que o decouple seja no momento em que tenha um pouco de luz para que a gente possa ter imagens
belas imagens aí para nós. The first set of hooks, the 6 of the 12 are beginning to retract. Para você que está chegando agora, meu nome é Robson Rodrigues, sou repórter, editor e apresentador do canal Olhar Sideral. Uma honra a sua presença. Muito obrigado pela sua audiência. Se puder, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, isso ajuda na divulgação do nosso trabalho. Bom, a tripulação particular de 4 astronautas está programada para desacoplar agora às 20 horas e 55 minutos, horário da costa leste dos Estados Unidos, hoje 24 de abril, para começar a jornada para casa e aterrissar na costa de Jacksonville, na Flórida, previsto para as 13 horas e 6 minutos, horário da costa leste, de amanhã, segunda-feira, 25 de abril. Bom, a cobertura após o Desacolpa, né? A cobertura da NASA será interrompida após o fechamento da escotilha e retomará às 20 horas e 30 minutos. Bom, o comandante do Axiom, Max Bob's Alegria, o piloto Larry Connor e os especialistas de missão Ethan, Steve e Mark Pad completaram 17 dias no espaço na conclusão da sua missão. E a SpaceX Dragon Endeavour e também a espaçonave Axiom retornará à Terra com mais de 200 libras de ciência e suprimentos, incluindo experimentos e hardware da NASA. A missão Axiom representa o culminar dos esforços da NASA para promover um mercado comercial na órbita abaixo da Terra e o início de uma nova era de exploração espacial que permite mais pessoas a voarem em mais tipos de missões. So we'll stand by to witness that physical separation and the official undocking of the first private astronaut crew from the International Space Station. Numa informação extra, o módulo russo Progress 79 disparou seus propulsores por 10 minutos e 23 segundos ontem, às 9 horas e 25 minutos, e o reboot aumentou a altitude do laboratório em órbita em 9 para 10 de milhas, no apogeu 1,3 milhas, e no seu perigeu, e deixou também a estação em uma órbita de 264,7 por 254,2 milhas terrestres. Separação confirmada. Vemos então Endeavour se afastando da Estação Espacial Internacional. Agora a Endeavour começa sua viagem de volta para a Terra, no qual amanhã às 13 horas e 6 minutos, horário da costa leste, segunda-feira, dia 25 de abril, ela fará o seu splashdown na costa de Jacksonville, na Flórida.
burns for the SpaceX Dragon Endeavour. That's good undock burns in the first departure burn. Depart burn 0 looking good. Depart burn 1 coming up in about 5 minutes. That undocking time was 8:10 p.m. Central Time, 6:10 p.m. Pacific. The International Space Station. Bom, depois de realizar uma série de queimas, west of the coast of Africa. A nave começa a se afastar da Estação Espacial Internacional e depois o Dragon realizará várias manobras de abaixamento da sua órbita e abandonará o parte principal, né, o seu tronco principal, e reentrar na atmosfera da Terra para pousar na costa da Flórida 17 horas depois do seu decouple. Aí vemos a imagem, uma outra perspectiva da Estação Espacial Internacional. Of SpaceX Dragon Endeavour and the AX-1 crew inside. Everything's looking good. They're 45 meters away from the International Space Station, slowly separating. Lembrando que dentro em breve, tanto a NASA quanto a SpaceX e a Axiom, a Axiom Space, né, vai interromper a transmissão e só retornará amanhã por volta do meio-dia, segunda-feira, 25 de abril. A descida levará 17 horas e o pouso será o splashdown, né? Pousará na água na região de Jacksonville, na Flórida. Então vemos aí a Endeavour se afastar lentamente da Estação Espacial Internacional. 17 dias de missões e experiências dentro da Estação Espacial Internacional. O comandante da Axiom, Michael Lopes Alegria, também o piloto Larry Cornell e os especialistas da missão Etna Steve e Mark Pedd devem trazer cerca de 200 libras de ciência e suprimentos, também incluindo experimentos e hardware da NASA. Bom, vou trazer aqui nosso companheirinho de sempre. That'll be depart burn 1 that will send the crew out of the keep out sphere, which is a 200 meter zone around the International Space Station with its own set of flight rules. It'll continue to coast outside of the keep out sphere after that depart burn 1 to the approach ellipsoid. The approach ellipsoid about a kilometer away. Once it exits the approach ellipsoid, that ends the joint operations of the International Space Station teams that you see here in Mission Control Houston. It'll be SpaceX Mission Control in Hawthorne and the Axiom Space teams that'll have the responsibility of taking the crew from the approach ellipsoid down to a safe landing off the coast of Florida. And we're just a few seconds away from the next departure burn. Vemos então o afastamento da Endeavour. E amanhã, a partir do meio-dia, a NASA e também a X-1 também vai reiniciar novamente a cobertura. Será o momento do splashdown na região de Jacksonville, na Flórida. There you see it. We got confirmation that depart burn 1 has started. You're seeing those Draco engines firing. Ao longe os disparos. This is about a 20-second firing. Para ajuste de curso.
Dragon SpaceX on the big loop. The Part 1 burn is complete and nominal. At this time, you do have a go to doff your suits per procedure 4.012. As a reminder, ground will be deactivating the big loop following exit from the approach ellipsoid. SpaceX Endeavour, copy all, proceeding to 4.012. Good readback. A missão Axiom representa o culminar dos esforços da NASA para promover o mercado comercial na órbita abaixo da Terra e o início de uma nova era de exploração espacial que permite que mais pessoas voem em mais tipos de missões. For having those suits on during this particularly dynamic phase of flight with the undocking burns, separating from the International Space Station, that has concluded, so they're good to take off their suits. It's a 16-hour ride home, so they'll want to be comfortable, get out of those suits and stretch. In the meantime, they'll continue to monitor, of course. We're getting some views, though intermittent, from the inside the Dragon cabin, and they'll be able to move about the cabin, have a meal, and even rest. Six, Endeavour, understand cameras external. We just got confirmation the Dragon... Station Houston on the big loop. Dragon has exited the keep-out sphere. Station copies. So you heard it called up to the crew. The 4-member private astronaut crew have exited the keep-out sphere. It'll be at about another 13 minutes or so until they exit the approach ellipsoid and officially end joint operations. We'll end our coverage after the approach ellipsoid exit, but the crew's journey, of course, has only just begun. You heard that there will be doffing off their suits or taking them off. That gets them nice and comfortable for the 16-hour commute that they have from the International Space Station down to a splashdown off the coast of Florida. They undocked just west off the coast of Africa. They'll do a couple of orbits of the Earth and then, of course, splashdown off the eastern coast. Their primary splashdown target for this opportunity is Jacksonville, Florida, but they have a couple of backup opportunities identified as well. The teams will be constantly monitoring weather, making sure that it's okay. As you know, weather has been uncooperative for the past couple of days to get our crew members home, but looking at the weather for tomorrow afternoon, Monday the 25th, things are looking good, trending in the right direction, but teams, of course, will continue to monitor. Então vemos aí mais uma vez a informação de que nesse procedimento de desacoplamento o tempo estimado são de 16 a 17 horas aproximadamente, o qual está previsto, né, a primeira splashdown, né, a possibilidade de splashdown na costa de Jacksonville, na Flórida, por volta das 13 horas e 6 minutos do horário da costa leste dos Estados Unidos, na segunda-feira, 25 de abril. A partir do meio-dia,
a Axiom Space, a SpaceX e também a NASA retomarão a cobertura do momento da chegada da Endeavour à Terra. Bom, galera, então dessa forma já... The Axiom crew is just a little less than 400 meters from the International Space Station. They're cruising right now. That was the last departure burn that we saw, departure burn 1. They're really in a coast phase now to get them out of the approach ellipsoid, and then they'll go through a series of additional departure burns and phasing burns to get them in the right orientation for a splashdown off the coast of Florida. Andy and Trisha, I don't know if you guys were watching, but it was absolutely incredible to see the Axiom crew undock from the International Space Station, especially during a nighttime. You really got to see those Draco engines light up. It was truly astounding from this end. Let's toss it over to Hawthorne, Trisha and Andy. I wonder what your perspective was now seeing that the Axiom crew has undocked from the International Space Station, concluding their stay at the orbiting laboratory. Thanks, Gary. Yes, it certainly was very exciting. Então, depois de realizarem várias queimas, né, para se afastarem da Estação Espacial Internacional, a Crew Endeavour, a Dragon Endeavour já está realizando várias manobras para a redução da sua órbita, e logo próximo do momento de reentrada eles vão abandonar o tronco principal e reentrar na atmosfera para pousar na costa da Flórida entre 16 a 17 horas depois, aproximadamente às 13 horas e 6 minutos da horário da costa leste. Aí vemos as fotos da equipe dentro de todos os astronautas dentro da Estação Espacial Internacional. E aí já faz o comentário já sobre deixa eu passar aqui, que é a Crew 4. A Crew 4 já encontra-se já no seu pod de lançamento, se não me engano, exatamente, né? No pod 39A. A NASA e a SpaceX agora estão mirando a oportunidade antes das 3 horas e 52 minutos, melhor dizendo, da quarta-feira, 27 de abril, para o lançamento da missão SpaceX Crew 4, a agência da Estação Espacial Internacional do Complexo de Lançamento 39A, no Centro Espacial Kennedy da Flórida. Bom, e as equipes decidiram adiar uma potencial oportunidade de lançamento no dia 26 de abril até que mais tarde, na semana, quando o posicionamento da Estação Espacial e a mecânica orbital também forem favoráveis para que o Crew 4 tenha outra oportunidade de lançamento disponível na quinta-feira, dia 28 de abril. Até então, está programado para o dia 27 de abril, quarta-feira, já que o clima continua sendo um dos itens de observação constante e atentamente durante toda a semana que passou e agora que está por vir. Então, para o lançamento da Crew 4 na quarta-feira, dia 27 de abril, a NASA realizará uma teleconferência de notícias de pré-lançamento aproximadamente das 21 horas e 30 minutos de segunda-feira, 25 de abril, com os seguintes participantes: Steve Stick, gerente do programa de tripulação comercial da NASA, da NASA Kennedy, Joel Montalbano, gerente do programa da Estação Espacial Internacional, NASA Johnson, Zeb Scovely, diretor de voo e diretoria de operações de voo de Johnson, Jessica Jens, vice-presidente de operações e integração de clientes da NASA, Frank DeWine, gerente do Programa Espacial Internacional, da ESA, Arlena Moses, oficial meteorológica de lançamento do 45º Esquadrão de Meteorologia da Força Espacial dos Estados Unidos, que é um braço da Força Aérea
hoje totalmente independente dos Estados Unidos. Bom, os ajustes adicionais da data de lançamento do Crew 4 podem ser necessários caso o mau tempo impeça o lançamento. Inclusive, isso tem sido, como eu disse, um grande impedimento nesses últimos dias. Bom, o voo Crew 4 levará os astronautas da NASA de Lindingen, comandante da missão, Robert Rines, piloto, Jessica Watkins, especialista em missão, e a astronauta da ESA, Samantha Cristoforati, que servirá como especialista em missão para a Estação Espacial para uma missão de expedição científica. Ou seja, essa turma vai permanecer provavelmente uns 6 meses, aproximadamente. Os astronautas pilotarão uma nave espacial Dragon chamada Freedom no topo de um foguete Falcon 9 já comprovado, já testado durante essa semana. E após o acoplamento do Crew 4, espera-se que a missão SpaceX Crew 3 da NASA complete uma entrega aproximada de 5 dias com o Crew 4 antes de desacoplar da Estação Espacial e retornar à Terra. Bom, gente, por enquanto é isso. Agradecemos muitíssimo a audiência de todos, a paciência, os likes, as curtidas, as compartilhadas. Muito obrigado. Você que não é inscrito no canal e está chegando agora, por favor, se inscreva. Isso ajuda muitíssimo na divulgação do nosso canal. Fico muito feliz com isso. A gente agradece todo o seu apoio e carinho dispensado ao nosso trabalho. Eu quero aproveitar e fazer minhas considerações, já passar aqui para iniciar. Eu quero fazer, antes de tudo, um agradecimento especial à Itanet, a maior e a melhor rede de fibra ótica de toda a região, o apoio cultural da Itanet. Não seria possível a nossa transmissão se não fosse também a Itanet nos apoiar culturalmente. Acesse o site www.itanet.com.br e confira os combos e as facilidades que a Itanet tem de oferecer, com a promoção de 200 MB, instalação grátis, R$ 89,99 com Wi-Fi Nitro e Paramount. Tem também a promoção de 600 MB, instalação grátis, R$ 129,99 com Wi-Fi Nitro, Paramount, Login, Hero e muito mais. Acesse o site www.itanet.com.br e seja um itanético você também. Bom, mais uma vez, meu agradecimento especial ao Dr. Ronaldo Borges por todo o seu apoio dispensado ao nosso trabalho. Minhas considerações também em especial ao Paulo César da Silva Moraes, em Jales, São Paulo. Ele é teólogo, astrônomo, técnico em informática e eletrônica, fundador da página Muito Curioso, embaixador internacional da Astronomia e Ciências Espaciais na empresa acadêmica de Artes, Ciências e Letras do Brasil. É astrônomo na empresa Instituto de Pesquisas Espaciais Centro e programador na empresa Skynet Brasil. E ele já, para os próximos dias, já estamos combinando uma live com ele aqui no canal. Ele vai falar do trabalho dele também, muito importante nessa área da divulgação da astronomia e também de sua estação de monitoramento de meteoros. Eu quero também agradecer e fazer as minhas considerações ao professor Francisco Carlos da Silva Guilhem, o professor Francisco Guilhem, coordenador na empresa SEAG, Centro de Estudo de Astronomia de Jaú, em Jaú, São Paulo, que tem também um observatório muito legal que funciona na cidade de Jaú. Visite também a página no Facebook do Paulo César da Silva, do canal Muito Curioso, da página Muito Curioso, que também tem no YouTube, e também do professor Francisco Carlos Guilhem, da Silva Guilhem, coordenador da empresa SEAG, que é o Centro de Estudo de Astronomia de Jaú. Bom, a todos, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um carinho dispensado, a atenção de vocês ficarem até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, marque o sininho de notificações, compartilhe com os amigos, convide os amigos a nos assistir e faça sugestões de pautas, interaja com a gente, escreva nos comentários, fale para nós o que você acha do nosso trabalho, o que você
sugere para nós como pauta também nas áreas da astronomia, da astronáutica, ciência e tecnologia. Mais uma vez, meu nome é Robson Rodrigues, sou repórter, editor e apresentador do canal Olhar Sideral. Muito obrigado a todos que estiveram presentes, ao Gil, ao Dr. Ronaldo Borges, ao SCR Eletrônica, ao professor Flávio Cosmo também, e a você que vai nos assistir mais tarde. Até a próxima, se assim Deus nos permitir, fique com Deus na fé de cada um. Tchau, tchau, família Sideral. Até a próxima.